Começando agora o Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E aqui com a gente novamente, o mestre que é jogador, mas prefere ser mestre porque sabe que ser mestre é não ser jogador. Luke Stefano. Ser mestre também é jogar. E hoje um convidado especial aqui com a gente. Ele é pernambucano, mais exatamente da cidade de Recife. Jogador, mestre de RPG e principalmente, claro, fundador do Clube do XP, que produz conteúdo de RPG de mesa via YouTube e Twitch. Lucas Oliver. Obrigado, pessoal. Eu sou o Lucas Oliver, lá do Clube do XP, como o Fábio já apresentou, e a gente veio aqui trocar um papo sobre RPG e falar um pouco sobre as coisas que a gente anda produzindo aí. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por acompanhar o Estação RPG e estamos começando mais um episódio. Começando agora mais um episódio, isso aí. Lucas, obrigado por ter aceito o convite, cara. É um prazerzão ter você aqui para conversar de RPG com a gente hoje. Tamo junto e vamos, que hoje vai ser show de bola. Eu que agradeço, vamos lá, tô ansioso já. E nessa pandemia, mais o que a gente tem é ansiedade, né? A gente fica ansioso com qualquer coisa. Infelizmente, com qualquer coisa. Mas RPG tá aí pra resolver isso, cara. A coisa que mais tá acontecendo no RPG por causa RPG por causa da pandemia, né? Aliás, eu voltei a jogar RPG por causa da pandemia. Que eu já tava um tempinho sem jogar RPG, né? Então, tempo mata a vida da gente. Mas, cara, fala um pouquinho sobre você, o que você exatamente faz, onde as pessoas podem te contar. O Lucas Oliver, conta um pouquinho pra gente. Veja bem, o Lucas Oliver é cheio de histórias. É o que a gente mais gosta de ouvir aqui, cara. Manda ver. O que eu faço da vida? O Lucas, ele é músico amador, é professor de filosofia e tenho também um canal de RPG no YouTube, que é o Clube do XP, que fundei mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, e a gente agora a gente cresceu bastante por conta da pandemia. Assim que surgiu o processo de pandemia, nós inventamos de fazer uma maratona para a galera poder acompanhar com a gente ali, né, já que estávamos todos dentro de casa, e compartilhar esses momentos juntos. E a gente criou um vínculo ali com a comunidade bem interessante, e funcionou bastante. Tem sido bem legal. Desde então, a gente tem crescido bastante e agregado muitas pessoas ao clube. E as coisas têm caminhado bem. Músico amador, você toca o quê, cara? Eu canto. Você canta? Só canta? Toca instrumento musical nenhum? Eu tocava violão, mas aí eu tocava violão e cantava. Aí entrei na faculdade, né? A faculdade tomou 80% da minha vida, que é isso que acontece quando você faz faculdade. Infelizmente é normal. É. E aqui em Recife tinha uma peça de teatro que chamava Sou Feio, Moro Longe. Era mais ou menos a minha relação com a faculdade. Eu levava 2 horas pra ir e 2h30 pra voltar. Cara, eu passava mais tempo no ônibus do que na faculdade. Era uma coisa impressionante. Eu queria pedir um diploma à empresa de ônibus de tanto tempo que eu passei lá dentro. Só pra você ter uma noção. E era 2h30 quando não tinha problemas no trânsito. Quando tinha, batia 3 horas, 3h30 fácil. Você é Recife ou São Paulo, cara? Cara, o mais impressionante é que a faculdade fica a 17 km da minha casa. Não é longe. Mas é o tamanho da minha acessibilidade. A acessibilidade é que é o problema sério aqui em Recife. Aqui em Recife tudo é perto. O problema é você conseguir chegar. Essa é a grande questão. Você mede as distâncias pelo tempo que você vai levar para chegar lá. Mas em termos de espaço absoluto, é bem perto. Tudo é bem próximo. Mas é mais ou menos isso. Eu tive em Recife poucas vezes, né? Mas eu tive em Recife também de férias. E eu não notei que trânsito aí é desse jeito. Pelo contrário, eu acho que até que eu tenho que conversar com a minha esposa pra gente rever os planos, porque a gente tem os planos de ir pra Recife quando a gente ficar mais velho um pouquinho, entendeu? O plano é esse.
ajeitar as coisas, gente, vamos embora pra Recife? Vamos morar em Recife? Vamos, então beleza, agora eu vou ter que conversar com ela pra rever as coisas, porque esse trânsito aí não dá não, isso é São Paulo, pô. É complicado. É bem complicado. Hoje é mais fácil porque na minha época não tinha um transporte integrado. Hoje em dia tem. Hoje com uma hora e pouquinho você chega e volta. Eu moro ainda no mesmo bairro, assim, próximo. É mais ou menos uma hora e meia você consegue ir e voltar. Não é mais tão sacrificante quanto era, não. Eu já cheguei a levar 4 horas pra voltar pra casa. Num dia de chuva. Mas tirando esse fato, pra quem estiver escutando o podcast agora, Recife é maravilhoso, cara. Pode ir. Isso aí é verdade. Lucas, se tiver mesa presencial, evento do Clube do XP, só solta pra galera que todo mundo encontra lá também. Show de bola, cara. Isso aí vocês não vão se arrepender, com certeza. Pois é. Recife é muito massa, como a gente diz aqui. E assim, é uma coisa que, pô, de férias é ruim você tomar medida, porque você sempre tá saindo num horário alternativo. Você nunca sai no horário de pico. Você tá de férias, você não vai, eu vou acordar aqui 6 da manhã pra pegar o ônibus às 7 pra ver a cidade. Não. Fala pra mim, cara, quando foi que nasceu o RPGista Lucas Oliver? Quando foi que, cara, como é que isso aconteceu, cara? Isso aconteceu de várias maneiras diferentes. A primeira delas foi... Eu comecei a jogar RPG quando eu era pequeno. Um amigo meu de sala chegou com... olha, tem um jogo novo aí pra gente jogar. Aí eu, tá, beleza, a gente vai jogar quando? Eu tinha 8 anos de idade, eu acho. É sempre assim, né? Vem aquele amigo estranho, assim, com a capa preta, assim, abre assim, com o livro de D&D. Tem um negócio diferente aqui pra você, ó. Bem isso. E esse meu amigo não gostava muito de atividades físicas. Ele era bem magrinho. Acho que é porque até ele devia ser meio doente. E ele chegou, ó, tem um jogo aí. Disse, tá certo, vamos jogar a que horas? Eles terminam a atividade aí que a gente vai lá pra trás e joga. Aí beleza, quando eu vi lá ele pegou um papel, um lápis, começou a desenhar coisas, fez uma ficha pra mim. E ele disse... Aí começou a me explicar o que era RPG. Ele disse, a gente vai jogar por aqui, ó. Esse aqui é teu personagem e eu sou o mestre. Aí começou a dar todas as dicas e a gente jogou uma partida ali. Aí é tipo a aranha do Homem-Aranha, né? Picou uma vez, foi triste. Exatamente. Viciei. Aí comecei a jogar. O ano terminou, esse meu amigo saiu da escola, fiquei sozinho. Não sabia onde arrumar RPG. Não sabia se era um jogo que existia fora da cabeça desse meu amigo. Rapaz, eu tô com 34 anos, então já tem um tempo, né? E deixa eu ver. Poxa. Isso é até. Pergunta difícil agora. Deixa eu. Deve ter uns 26 anos já. Caraca, meu Deus. É mais do que eu tenho de vida. Pois é, a gente vai ficando velho, é complicado. Mas eu não continuei a jogar porque eu não sabia o que era RPG. Eu sabia que eu tinha jogado RPG porque ele me disse que era RPG, mas eu não sabia se existia um mundo fora do RPG, fora da minha sala de aula ali como jogo, né? E se não era um delírio coletivo, né? E isso ficou suspenso durante alguns anos, mais uns 5 anos pra frente, aí apareceram outras pessoas que jogavam RPG e eu automaticamente aderi, né? Aí voltei a jogar a D&D, voltei a jogar Vampiro a Máscara, que inclusive foi a minha primeira paixão, assim, foi o Vampiro a Máscara. Eu com 13 anos de idade, né, achando que eu era gótico aqui em Recife, imagina. Gótico na praia, é bem uma história também, gótico na praia. A gente se juntava pra jogar RPG na praia, todo mundo de preto assim, falando, eu sou vampiro, mano, sou vampiro. O bagulho era louco, mano. Pois é. E era muito louco, assim, porque aconteciam coisas muito engraçadas. Você conhecia a galera que eu andava, que foi a galera ali do ensino final, do fundamental pro médio, era um pessoal que a maior parte deles jogava RPG. Então todo mundo conhecia, inclusive assim, tipo, fulano é tal clã, fulano é tal clã, fulano é tal clã. Cada um tinha o seu, né? A sua identificação maior. Aí tinha a galera que mestrava e tal, todo mundo tava nessa. E aconteceu um fato engraçado, que eu tava na frente da escola, assim, eu já disse que eu sou músico amador, né? Na época eu tocava bastante, passava horas tocando violão, sabia até tocar direitinho. E eu tava tocando e um amigo meu, que eu conheci de vista assim na época, ele fez, toca uma música aí, eu disse, pô bicho, eu sei tocar, mas eu não decoro música, eu só sei tocar se eu ler.
Porque eu realmente esquecia as músicas, porque eu praticava muita coisa diferente. A minha mente não tinha condições de fixar no repertório. E eu não tinha essa preocupação, eu só queria estudar violão pra aprender a tocar melhor. Ou gravava as músicas ou gravava as regras do livro, né, cara? Ou era uma coisa ou era outra. Não dava preferência é gravar as regras do livro, né? Aí ele pegou, olhou pra minha cara, fez esse, pra mim e fez: tu é malcaviano, né? Aí eu olhei pra ele: como é que tu sabe? Aí a gente começou a rir e conversar, e dali a gente fez uma amizade. Assim, no meio da rua, na frente da escola, eu estudava na escola, ele na outra, e a gente se conheceu e se tornou amigo dessa maneira. É engraçado isso, né, cara? As coisas lá atrás eram diferentes, assim, tinha uma polarização muito forte. Hoje em dia é muito tranquilo, você joga RPG, até você encontrar pessoas que são mais fixas em determinados jogos, é um pouco mais difícil. Antigamente era muito comum. Ou a pessoa jogava D&D, ou a pessoa jogava Vampiro, que era o que tinha aqui. E uma galera, assim, uma parcela, jogava GURPS. Pronto. Mas a maioria do pessoal ou jogava Vampiro, porque gostava mais de um tema mais adulto, né? Ou jogava D&D. Não tinha meio termo, não. A galera do GURPS é que sofria bullying. De todo mundo, né? Para de implicar. Sofria bullying de todo mundo, que era o pior. Porque rolava o bullying, né? Com o pessoal do Vampiro, com o D&D com o do Vampiro. A cadeia alimentar, né? As pessoas normais, as pessoas que não jogam, batendo em quem gosta de D&D, a pessoa gosta de D&D batendo em quem gosta de Vampiro, a pessoa que gosta de Vampiro batendo em quem gosta de, sei lá, 3D&D, e todo mundo batendo em quem gosta de GURPS. Todo mundo junto, assim. Dá um ótimo meme. Mas era mais ou menos isso que a gente tinha na época mesmo. Era uma situação engraçada. Mas é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu lembro quando a gente estava conversando com o Yuri, que é uma das pessoas que grava o podcast com a gente, ele também contou uma das histórias dele, dizendo assim, que na época que ele começou a jogar RPG, ele abordava as pessoas na rua, ele parecia aquela maluco, e aí as pessoas estavam vestidas tudo do mesmo jeito, sabe? Uma roupa estranha, preta, andava com um livro pendurado na mão. E comigo também acontecia isso, com o Luke também acontecia isso. Isso acho que é sina de quem jogava RPG há anos atrás, né? É exatamente assim que todo mundo jogava RPG. Mas é porque a gente pelo menos eu, né? Eu sou de uma geração em que as pessoas começaram a se diferenciar muito naquela época. Então a gente começou a ter mais liberdade para fazer coisas, para se expressar, e isso passava pela forma de se vestir, do que escolhi até como forma de entretenimento. O RPG era uma resposta cultural a esse processo de mudança que a gente estava vivendo na época também. Então era fácil até você identificar quem jogava RPG. As pessoas meio que iam na onda, né? Tinha o pessoal da camiseta preta, você já sabia que aquela galera jogava RPG. Tinha umas marcas assim que você conseguia ver. Era raro você ver as pessoas andando com livros, então se você via alguém com um livro, você já, essa pessoa gosta de ler, deve gostar de jogar RPG, às vezes o livro já era de RPG, você já tinha uma abordagem mais fácil. Ontem mesmo que eu tava num pesqueiro lá em Pedro de Toledo, que eu fui viajar com a minha família, tava lá, pedi uma coca pro garçom. O garçom fechou com a coca e falou: você joga RPG, né? Aí eu falei assim, como você sabe? Ele falou: não, eu vi a tatuagem no seu braço. Às vezes a gente até esquece que tem tatuagem. Aí eu olhei assim e falei: eu jogo sim. Você joga do que, ó? Eu gosto de jogar de paladino, né? Mas eu prefiro mestrar. Aí, da hora. E a gente começou a bater um papo lá, do nada, assim, no meio do pesqueiro. A galera ouvindo funk forró no estalo e nós lá conversando de RPG. Isso é raro, hein? Cara, hoje em dia isso é raro, hein? Eu não acho, não. Eu acho até mais assim do nada. Eu, por exemplo, tive eu começou o semestre lá onde eu trabalho, né? Eu dou aula. Começou um semestre novo. A gente parou quando começou a pandemia. E o semestre agora tá de pernas pro ar. Né? Tanto que a gente começou um semestre há 2 semanas atrás. A metade do semestre cai no Natal. E depois a gente emenda, quando passar os festejos de fim de ano, até março, coisa assim. Eu nem lembro, eu não gosto de lembrar disso pra não ficar triste. Nossa senhora. Emenda com tudo, assim. A gente só vai ter férias de novo lá pra abril, alguma coisa nessa linha. E chegou um aluno meu que viu que eu tinha um canal e tal e veio conversar comigo. E, hoje em dia é muito mais tranquilo. Eu trabalho no interior, eu trabalho em Pesqueira. Lá tem grupos de RPG. Os meus alunos jogam RPG. Eu já fiz evento lá. Depois desse universo
de internet e etc. Tudo é muito planificado. Você encontra as coisas com muita facilidade em todo lugar. Então, assim, dizer que era um lugar inesperado nem sempre é. Às vezes só falta só aquele sinal, como o rapaz viu a tatuagem do Luke, que as coisas andam, fluem. Basta você carregar um livrinho diferente. É o sinal do culto. Basta carregar um livrinho diferente. Exatamente. Basta carregar um livrinho diferente. Aí, hoje em dia é muito mais fácil por conta disso. Hoje em dia eu acho que esses encontros, assim, do nada que o Luke teve, é que são esquisitos. Naquela época, quando a gente começou a jogar RPG, não era tão esquisito assim. A gente já sabia já que só acontecia dessa forma também, né? Vamos lá, né? Hoje em dia que é esquisito pensar assim, pô, cara, com internet, com tudo acontecendo, o cara encontra o outro do nada num bar e você joga RPG. Por quê? Ah, por causa disso. Vamos trocar ideia? Vamos, senta aqui, vamos tomar uma Coca-Cola, uma água e vamos trocar uma ideia aqui rapidinho e tal. Hoje em dia é engraçado ver isso justamente pela quantidade de ferramenta e produção de conteúdo que a gente tem em volta de RPG, né? Ainda é um nicho, ainda é um grupo em ascensão, a gente espera que isso cresça muito e que a quantidade de pessoas que jogam RPG ainda seja bizarramente maior do que que infelizmente ainda não é lá aquelas coisas. As pessoas estão descobrindo aos poucos. Vai. Mas vai chegar lá, cara. E quando chegar... Você tava falando aí dos eventos que já tu fez, né? Que tu é professor. Eu tinha falado anteriormente em outros podcasts, eu fiquei de procurar e eu achei. Que é sobre um professor meu também chamado Lucas. Escreveu um livro sobre uma aventura de RPG que ele mestrou. E que ele fez um cenário de RPG e ele mestrou esse cenário pra gente quando eu tava no ensino fundamental. O nome do livro é História de uma Rainha. O nome do escritor é Lucas Hollanders. A gente consegue achar isso na Amazon? Ele foi meu professor de geografia. Uma rainha, deixa eu ver aqui. Não. Você tem que conversar com ele pra ele colocar na Amazon pra gente poder ler a história. Ou então, pra ele apresentar o cenário dele lá no Clube do XP, que a gente apresenta muitos trabalhos. Vou falar pra ele. Inclusive, vou dar... Convite assim, já. Vou dar 2 spoilers aqui. A gente tem o Pedro lá, o Pedro Henrique, que ele tá desenvolvendo um jogo completo, cenário e sistema, chamado O Legado. E ele vai começar a fazer playtests, ele já tá fazendo playtests, mas ele vai começar a fazer playtests no clube em dezembro. E a gente vai fazer algumas maratonas para levar o cenário dele. A gente tá montando um corpo de mestres para quando cada passo mais próximo, né, do lançamento dele, a gente espalhar a palavra do legado para todo mundo. Que maneiro, cara. E ele tá pretendendo depois disso, acho que para julho ou agosto do ano que vem, mostrar um cenário, outro cenário dele, mas é só cenário, ele vai usar o Pathfinder 2, que é um cenário medieval que ele tem também há anos, e vai levar lá pra gente. Pô, cara, muito maneiro isso. Muito, muito maneiro mesmo. Começa quando? Agora em dezembro. Vocês começam o projeto? Agora em dezembro. Maneiríssimo isso. Então, agora em dezembro, quem quiser, curte lá no Clube do XP. E vocês têm muito dessas paradas também, né? Porque vocês fazem semana... Por exemplo, tem uma coisa que é bem legal no Clube do XP que vocês fazem que eu me amarro muito. São as semanas que vocês usam algum tema. Então, teve a semana do anime. Teve a semana agora, teve do Outubro Rosa que vocês fizeram. Né? Seria comemorativo. Uma semana comemorativa ao Outubro Rosa, que era joga com uma menina. E aí todo dia tinha uma mesa. E na mesa era só as meninas e tal. E teve uma coisa que me chamou a atenção, principalmente na semana do anime que vocês fizeram, que se eu não me engano, o sistema que você jogava era sempre um anime, mas o sistema era próprio, né? Na verdade, só a do Fullmetal que era um sistema próprio, que inclusive foi o Pedro quem mestrou, e ele já estava testando o sistema do legado. Então o sistema de magia e tudo já era um sistema próprio. Então, quem quiser já ver como é que vai ficar ali já, no aquecimento, assiste lá o Fullmetal Alchemist, a mesa de Fullmetal Alchemist da semana do anime no Clube do XP, e já vai ter já uma prévia de como é que vai ser o sistema novo. Show de bola, maneiríssimo isso, cara. A gente começou com essa história de uma maneira assim... As ideias vêm sempre de umas conversas nada a ver, né? Tô eu sentado conversando com a Renata, sentado assim virtualmente, né? Que eu nunca sentei com a Renata, só conhecendo ela da internet. Eu falo com a Renata todo dia, ela é minha super amiga, vou ser padrinho do casamento dela, mas eu nunca vi a Renata, só pelo Skype. E a gente conversando, dizendo, poxa, a gente tem poucos jogos do Jorge. Aí a Renata teve a ideia, do Jorge Valpasso, né? Vamos fazer uma semana só com os jogos do Jorge? Opa, gostei da ideia. A gente foi atrás do Jorge e de mais pessoas para mestrar os jogos dele. E essa foi a primeira semana temática que a gente teve
Porque era um dos objetivos da gente para esse ano de 2020, mostrar mais os jogos do Jorge, que é um cara que tem uma produção absurda em qualidade e quantidade. É uma combinação raríssima, inclusive. E só esse ano eu acho que ele já vai lançar o terceiro RPG dele. Só esse ano. E o mais legal dessa semana que vocês fizeram foi que ele também jogou com vocês nas mesas, né? Ele jogou, ele mestrou uma mesa e jogou outra. Inclusive agora a gente já tá fechando pro próximo jogo dele, que vai ser o Lições. Ele vai trazer pra gente fazer uma espécie de abertura do financiamento coletivo, ou pré-venda, ele ainda tá vendo esse pormenor. E vai ser lá no Clube do XP. Ele vai mestrar um jogo, já tem um jogo, se você quiser ver, lá o Lições, ele já mestrou uma vez, mas ele vai mestrar de novo e a gente vai mostrar pra galera como é que é o jogo dele em ação com o próprio mestre. Caraca, maneiríssimo, hein? Que é uma coisa que... quando eu montei o Clube do XP, eu senti essa falta da galera ter conteúdos de produtores nacionais. Porque você procura... Hoje é até bem mais fácil de achar. Mas há 2 anos e meio atrás, não tinha isso. Então, meu primeiro motivo para fazer o clube foi ter um registro dos jogos que a gente jogava. Eu mestrei uma campanha de Tormenta, porque eu voltei a jogar, porque meus amigos encheram meu saco. Até o final da história lá do Lucas RPGista. Eu tava fazendo doutorado, cheio de coisa pra estudar, aquela agonia. Aí 2 amigos meus fez, pô, a gente queria jogar RPG. Mas a gente queria jogar RPG contigo mestrando. Eu disse, pô, bicho, faz mais de 10 anos que eu não jogo RPG. Que loucura é essa? Quando vocês tiraram isso? Não, porque a gente quer encher o meu saco. Mas beleza. Vou não. Eu tenho um doutorado pra fazer, rapaz. Vocês estão brincando comigo. Eu tenho que estudar e vocês ficam estudando de RPG. Vocês estão malucos. Aí insistiram. Eu acho que eles passaram uma semana insistindo. Eles estavam com tanta vontade de jogar que eu disse, pô, bicho, RPG é massa, né? Vou mestrar esse negócio. Vou organizar meu tempo, eu vou mestrar. Aí fui na internet. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar lá Tormenta. Foi o primeiro cenário que eu joguei. Né, ali eu acompanhava Dragão Brasil, não jogava tanto, mas na época, né, eu acompanhava mais, lia mais do que jogava, mas eu acompanhava muito o cenário, e sempre gostei, foi uma coisa que sempre me fascinou desde moleque, né, desde adolescente. Aí joguei na internet e vi que os caras... Graças a Deus, aliás, obrigado por isso. Aí já tinha um Tormenta RPG, tô esperando o Tormenta 20 chegar. Eles tinham o Tormenta RPG e uma linha absurda de material. Estavam voltando com a Dragão Brasil, ou já tinham voltado, alguma coisa assim. Aí eu prontamente comprei o módulo básico, fiquei esperando chegar. Chegou, comecei a ler, fiquei maluco ali, lia que nem um desgraçado. Resultado, né? Minha pesquisa atrasou. Culpa dos meninos. Aí comecei a mostrar RPG toda semana. A gente ia pra casa de um amigo nosso e jogamos assim uns 6 a 8 meses. Quando a gente terminou o arco da história, e a gente terminou também por falta de jogadores, a gente já fazia uma gambiarra. Tinham 2 jogadores presenciais e um online. Eu introduzi um ex-aluno meu no RPG, fiz essa maravilha na vida dele, e ele jogava numa tela lá que a gente deixava. Cara, que maneiro. Era mó doideira, velho. A internet dele era super ruim. Ele não ouvia a gente tava ali direito, jogando, mas ele jogava. Isso que era importante. Mas tava ali jogando, E tava jogando e adorando. João, um abraço pra você. Ele, inclusive, vai estar na minha mesa de Tormenta 20, que eu vou mestrar a campanha oficial offline, inclusive, pra depois trazer pro Clube do XP. Eu vou fazer um aquecimento lá com a galera e matar essa saudade do grupo que iniciou o Clube do XP, né? Depois o pessoal foi fazendo outras coisas. O João tá fazendo licenciatura, bacharelado em física, tá naquele período conturbado do curso ali na metade. O Elvis tá fazendo mestrado. Aí o Elvis... Eu chamei ele pra jogar a campanha, né? Ele disse... Aí fiquei pensando, se ele disser que não, vou passar na cara dele. Que eu tava fazendo doutorado e fui mestrar. Ele vai dizer que tá fazendo mestrado, não vai jogar. Ele vai me escutar. Mas aí ele aceitou, disse que tava até precisando jogar, que tava precisando espairecer. Disse, tudo bem, assim eu aceito. Com certeza, né? Acho bom mesmo, né? Depois dessa toda, né? O cara ainda zoou o trabalho final dele, pô, tá doido. Isso era outra coisa que eu queria te perguntar. Foi complicado, porque RPG é um buraco sem fundo, né? Você começa a cavar, meu amigo. Tem de tudo.
Exatamente. E o pior é que quanto parece, mais a gente gosta e mais a gente procura. Outro dia desse eu cheguei a ter uma crise aqui em casa. Porque tinha tanto jogo que eu queria jogar e eu não sabia por onde começar. Poxa. Aí fiquei me lembrando daquela época que só tinha um vampiro pra jogar. Que eu conhecia todos os parágrafos decorados. Que só tinha ele mesmo, eu li o tempo todo. Meu pai era puto com o livro, que ele não entendia, ficava vendo aquelas coisas pretas, sangue e dentes. Minha mãe essa semana, eu tô jogando na mesa que eu sou inventor e o personagem é mais afeminado, assim, que ele é um alfaiate, né? Então me apareceu, fui buscar água, mas voltando do banheiro, minha mãe falou assim: porra, essa que você tá fazendo aí no quarto, moleque, perguntando como é que os outros estão se vestindo aí. Não tá nem vendo ninguém, caralho. É bem por aí. Isso precisou de um processo até de educação, né, da família, para o pessoal entender que é um jogo, que as coisas não... Por mais que possam sangrar, né, vazar para a vida real, mas ainda assim é um jogo. E as coisas acontecem ali na mesa. O que acontece na mesa, na maior parte das vezes, fica na mesa. RPG foi um dos poucos jogos que passou por inquisição real no século XX. Então... Infelizmente, a realidade foi essa. A gente, o século XX é um século bem curioso. A gente fica falando desse pessoal hoje que não quer tomar vacina, dessa ignorância e tudo. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos os roqueiros lá tiveram que defender o rock para provar num tribunal que não era coisa do demônio. O Alice Cooper fez isso em 85, se não me engano. É uma coisa surreal, assim, você parar hoje, olhar para trás e dizer, poxa, os caras ganhando rio de dinheiro e todo mundo achando que é porque tem um demôniozinho ali que tá inflamando a cabeça de todo mundo. É loucura. O capiroto tava por trás do negócio fazendo dinheiro, né? O talento do cara e o fato das pessoas gostarem daquilo, né? Tem que ter alguma coisa pra engrandecer o negócio e tirar o mérito da pessoa que tá fazendo aquilo. Mas, infelizmente, né? O mundo é mundo e tá aí pra isso. Você se juntou com a galera, começaram a jogar RPG, mas de onde é que veio exatamente a vontade de vocês olharem e dizer assim, cara, isso aqui dá um Clube do XP? Cara, o pessoal não tá vendo, mas eu tô até com uma camisa. Não se chamava Clube do XP. Chamava Que Se Faz RPG. Por quê? De onde saiu isso? Eu não sei se vocês já leram Dungeon World. E lá tem... Essa é a pergunta fundamental. Ele expõe com todas as letras que o jogo é um diálogo e que você... pergunta sempre ao seu jogador o que é que ele faz, o que é que você faz, o que é que você faz, o que é que você faz. Aí eu contraí essa expressão, o que é que você faz, né? Que quando a gente tá falando rápido, a gente fala, e aí, o que é que você faz, o que é que você faz, o que é que você faz? E coloquei como nome do canal, que era uma referência ao RPG, só que a galera não conseguia entender isso de primeira, não era um nome que pegasse. Então a gente passou um tempão explicando a galera, ó, é um Q mudo, é um C mudo e faz. Então a gente ia, por exemplo, no evento, chegava lá, tinha que praticamente ensinar o pessoal como é que se escrevia o nome do canal. Dava um não trabalho. Não adiantava só soletrar o negócio, tinha que ensinar a pessoa, né? E ainda tinha um problema, o pessoal achava legal, às vezes eu explicava o significado do nome, o pessoal achava muito legal, depois que entendia, mas, pô, se não tá claro, eu sou professor, né? Se não tá claro da primeira vez que você fala, tá uma merda. Esse nome tá ruim. Então, chegou numa hora que isso deu uma crise, assim, pô, ou a gente muda de nome ou a galera não vai chegar no canal. Porque o pessoal não vai lembrar como é que se escreve. Muita gente perguntava a mim, como é que escreve mesmo, pra eu poder ir lá ver. Era complicado, aí eu disse, vou mudar. Aí botei na cabeça que ia mudar e saí procurando nome. Aí pedi sugestão pra galera. Pessoal, me dá sugestão aí. Aí o tio Nitro, que é meu amigo, veio no Instagram e me deu uma lista com uns 15 nomes. Aí eu selecionei uns 5 e o Clube do XP tava lá no meio. E quando eu trouxe para o pessoal, né, mais próximo do clube, foi unanimidade. Todo mundo adorou o Clube do XP, o nome Clube do XP. A primeira vez que eu anunciei que o canal ia mudar de nome, eu tava até jogando no Casa Velha. E quando eu falei, pô, galera, a gente vai mudar de nome e tal, vai ser agora Clube do XP. A reação do pessoal foi super positiva. Esse nome tá sacramentado. Isso foi no sábado de noite. Eu já tinha mudado, eu disse, pô, no domingo eu acordei, vou fazer a identidade visual do canal. Aí fiz toda ela no domingo, saí mudando todas as redes sociais. Aí mudei tudo, pronto. Viramos o clube praticamente do dia pra noite. Eu nem avisei a galera.
teve um evento aqui que era uma Bienal, que ia participar. Eu fui e mudei o nome, né? No meio do evento. E o pessoal ficou, meu irmão, tu é doido, velho? Tu tá fazendo mal propaganda aqui desde quinta-feira com outro nome. Eu tô nem aí, meu irmão. Esse nome vai levar a gente pra outros lugares, porque a galera vai entender de primeiro o que a gente tá falando. E dito e feito, assim, depois que eu mudei o nome, tudo que envolvia o canal mudou. E as coisas foram fluindo com naturalidade. A gente tinha um trabalho danado antes. Não que a gente não tenha agora, né? O canal dá muito trabalho. Mas foi muito mais... A aceitação do pessoal foi muito mais tranquila. Ah, cara, maneiríssimo. Maneiríssimo. Pô, muito bom. E o bom é que isso também mexeu com a motivação de vocês, de certa forma, né? Porque vocês mesmos já estavam vendo que, tipo, não tava legal, não tava no ponto que vocês queriam, e quando vocês mudaram, aquilo ali, sabe, mexeu aquele ingredientezinho que mudou. E, assim, não adianta só você mudar de nome e continuar com as mesmas posturas. Eu acho que isso foi que fez um grande diferencial. A gente tinha tomado várias decisões, e essas decisões, elas começaram a transparecer depois que a gente mudou de nome. Então houve uma mudança de postura, houve uma mudança na relação com a galera que seguia a gente e tudo. E isso fez toda a diferença. Não foi só a mudança do nome. Vocês têm um cuidado, e isso é muito nítido com o material, todo o material que vocês produzem. Eu acho que foi na semana passada, 2 semanas atrás, vocês fizeram até uma live, né? Você, o Paulo e o Pedro Henrique. O Pedro e o Pablo. O Pablo. Vocês fizeram uma live falando um pouquinho sobre RPG e tal, e aí eu até entrei para poder assistir também. Botei umas perguntas capciosas lá no chat, o pessoal começou a rir. Mas é legal ver, né, a postura e o cuidado que vocês têm no material que vocês geram e com o público que vocês estão lidando. Isso é sensacional, isso é uma coisa muito maneira. É muito bom você ver isso, que você vai assistir um conteúdo de RPG e que você vai estar automaticamente integrado com aquilo ali de uma forma meio que, entre aspas, ali você vai estar num safe. Isso é legal. Uhum. Isso é uma das paradas que eu mais gosto quando eu assisto materiais do Clube do XP, por exemplo. Até porque hoje em dia, você sabe como é que é, né? Hoje em dia entra aquele papo de contexto, regra social e contrato social e... Sabe? Você ver isso estimulado por quem produz material de RPG é muito importante. Que a gente já define determinados pontos como literalmente um exemplo. Então, não interessa se você está fazendo uma stream, não interessa se você está fazendo um produto para o YouTube, não interessa se você está jogando RPG com um amigo do lado da tua casa, e você está só simplesmente jogando, mas é legal você ter exemplos para isso e de como isso deve funcionar de uma maneira saudável para todo mundo. Essa sempre foi uma preocupação nossa, porque a gente sabe que quando a gente deixa algo público, esse produto que a gente faz, ele tem capacidade de influenciar as pessoas. E a gente queria deixar um legado positivo, de mostrar às pessoas que você pode fazer um RPG legal, você pode fazer um RPG de uma forma segura, e você pode se divertir sem precisar afetar ninguém que tá na mesa. Então, assim, a gente tem um cuidado tanto externamente quanto internamente, no sentido de que aquilo tem que ser legal, porque se não for legal para quem tá participando, se alguém se sentir incomodado durante um jogo ou qualquer coisa do tipo, essa pessoa primeiro não vai querer jogar mais, às vezes confunde que é muito comum, né? Uma reação ruim de uma experiência ruim com o RPG é ruim. Essa generalização, todo mundo faz esse tipo de coisa. E às vezes deixa de jogar RPG. Então, quando a gente incentiva as boas práticas, a gente também está incentivando as pessoas a se manter jogando RPG e trazer cada vez mais gente que vai se manter no jogo também. E não só acontece isso, mas, por exemplo, na semana passada, a gente gravou com na semana passada não. Na semana retrasada, a gente gravou com o Paulo Coy. O Paulo, ele faz conteúdo, ele gera stream, e ele contou até uma história que é exatamente assim. Porque ele fica zoando, né? Vampiro mascarado. O Vampiro Mascarado, porque ele não curte muito de jogar o Vampiro Máscara, porque ele teve uma experiência muito ruim com o jogo. E aí ele teve a primeira experiência dele com o jogo, que foi péssima, e tentou dar uma segunda oportunidade. Só que na segunda oportunidade ele já foi tipo assim, tá, vamos jogar o Vampiro tal, do Vampiro Mascarado, então tá bom, então vamos lá jogar, sem vontade nenhuma de jogar o Vampiro.
E acabou, tipo assim, jogou a primeira vez, teve uma experiência ruim, a segunda vez ele jogou sem vontade, na terceira vez já não jogou mais. Um sistema que ele simplesmente pegou, aboliu da lista dele, e aí ele tava até comentando com a gente que ele tá esperando. É isso que a gente faz, a gente simplesmente diz, isso aqui não é pra mim. Exatamente, e não é assim, né? Ou não deveria ser assim, pelo menos, né? E aí ele até comentou que, tô esperando o vecino chegar pra ver se eu consigo mudar a minha cabeça com isso aí, vamos ver se eu tenho uma experiência melhor com esse sistema, e isso muda, mas não deveria ser assim, infelizmente. Então a galera que estraga a experiência das outras pessoas. A experiência do jogo, ela acontece na mesa. Isso a gente não tem como mudar. E é bom que seja dessa maneira. E isso eu costumo dizer sempre às pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai jogar RPG, se você quer ter um bom jogo, é montar bem a sua mesa. Muita gente diz assim, eu vejo muita gente reclamando, principalmente nas comunidades. Eu mestro, mas o meu grupo tá assim, tá assado, o pessoal não quer jogar, ou falta, ou não tem respeito. Irmão, muda de jogador. É a coisa mais fácil do mundo. O que mais tem hoje é comunidade e jogador esperando pra jogar. O que mais tem é gente querendo jogar. Pois é, vai ter gente dando dor de cabeça? Vai, como tem em todo lugar. Eu sou professor, pego uma turma de 40 alunos. Os 40 vão ser bons? Dificilmente. Vai ter, geralmente, alguém que vai dar dor de cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, vai. A gente tem que aprender a lidar com isso. Eu não tenho como sair dali, porque é minha profissão. Mas você que tá jogando uma coisa ali pro seu divertimento, você pode simplesmente dizer pro cara, meu irmão, levanta e vai embora. A gente tem essa cultura de querer agradar as pessoas, e muitas vezes a gente se desagrada, ou passa por cima de limites que são nossos. E a gente mesmo como mestre, por exemplo, se você começa a ter experiências negativas, sempre, daqui a pouco você também não vai querer mestrar. Aí você deixa de fazer algo que você gostava muito, quer se divertir, contar histórias, porque ninguém conta histórias porque quer. A gente conta histórias porque precisa. É completamente diferente. A gente tem uma necessidade de fazer isso. E quando a gente tem esse ambiente saudável, a gente consegue fazer numa boa. Mas se tem um conselho que eu possa dar às pessoas, e eu sempre gosto de frisar isso, é respeite-se. E respeite seus limites. Se não tá bom pra você, fale. E se a pessoa não quiser concordar ou não tá ali dentro das regras que foram estabelecidas pelo grupo, você tem duas opções: ou expulsa aquele jogador, ou você vai embora. Nas duas, o grupo vai sair ganhando. Porque se o grupo quer jogar de uma maneira que não é pra você, ele vai se divertir com quem tiver a fim de fazer aquelas coisas, e você vai fazer o seu jogo do seu jeito com outras pessoas. Concordo plenamente com cada palavra. Pior que era justamente o papo que eu ia perguntar pro pessoal da mesa hoje, da nossa mesa, porque já ia ser a segunda vez que ia sair um player e ia perguntar se eles queriam que colocasse mais uma pessoa ou continuasse só a gente. Justamente essa conversa que ia ter com eles hoje, porque são 3 jogadores. Eu gosto de um grupo de 4 pessoas, mas 3 também. Pois é, eu costumo dizer uma coisa, viu, Luke? Assim, depois, assim, pelo menos na minha experiência como streamer, né? 3 jogadores, pra mim, tem sido uma experiência muito boa, principalmente se é um jogo mais narrativo. Porque em jogos mais narrativos, você tem liberdade pra estar fazendo mais roleplay, isso é mais presente. Então eu costumo dizer que um jogo com 3 jogadores, ele não tem como você se esconder. Porque é como se tivesse um triângulo, não tem como você formar duplas, que é algo muito comum no RPG. Você forma uma dupla com um jogador e vocês ficam jogando em pares. 2 fazem uma coisa, 2 fazem outra. Se precisar dividir o grupo já está dividido. Você vai por um lado com o seu amiguinho, o outro vai com o outro. Com 3 jogadores isso não acontece. O jogo ele se torna mais intenso. Mas isso funciona bem para jogos voltados mais à narrativa. A gente tem um jogo mais gameista, a gente tem o padrão de 4 jogadores, que vem historicamente aí do D&D, que funciona melhor mesmo. O jogo é pensado para ele. Eu sou bem acostumado com 4 jogadores, que o grupo que eu tinha eram 4 jogadores e um mestre. Mas você falou um negócio que é verdade. Toda vez que entrava alguém novo nesse grupo, ou tinha 4 jogadores, não desenrolava tanto, porque a gente joga de uma maneira mais narrativa e menos mecânica. Mas quando tem só 3, sempre as melhores mesas sempre tem só 3 jogadores. Pois é, o pessoal tem muita essa história de dizer, eu vou botar 15 pessoas na minha mesa. Eu acho lindo, mas não é pra mim. Eu sempre digo isso.
Quando a galera Na chama... teoria é maravilhoso, na prática Eu também não gosto. Eu particularmente não quero sair da minha casa pra me encontrar com mais 10 pessoas e ter que esperar, sabe-se lá quanto tempo pra dizer 10, 15 segundos o que é que o meu jogador, o meu personagem vai fazer. Não tô afim, não. Então, assim, é uma coisa que... Ó, são 6 horas jogando pra dizer: oi, tudo bem? Meu nome é Fábio. Essa é uma coisa que pra mim não funciona. Então, assim, esse é um limite meu. Eu não faço, não aceito mesas desse tipo. Mesas muito grandes não é pra mim. Depois de tudo isso, o que é que vocês esperam agora do Clube do XP, cara? Porque eu já vi que vocês estão com financiamento também, né? Tem uma hora que as coisas começam a seguir pra outros níveis, né? E pensando nisso, a gente abriu um apoio para o Clube do XP. Muita gente perguntava se a gente não ia abrir, como é que era. E apoio sempre é bem-vindo, né? Então a gente decidiu fazer pelo próprio YouTube, que é a plataforma que a gente abraçou. Muita gente tá voltando pra Twitch, tem essa disputa eterna, né? Qual é o melhor lugar para fazer stream? É no Twitch? É no YouTube? E a gente fica sem saber quem tá de um lado diz que é do outro. É sempre assim, é muito engraçado. Mas a gente abraçou o YouTube e decidiu usar todas as ferramentas que ele dá. Então a gente tem, por exemplo, esse sistema de apoio, que é o Seja Membro do próprio YouTube. Ele tá dividido em 5 níveis. Começa com uma coquinha que você não paga aí nem... Você paga R$7, você se torna membro do clube. E o membro, ele ganha uma série de coisas. Como, por exemplo, a gente tem lojas parceiras e cupons de desconto que só quem tem acesso é o pessoal que é membro. A gente tem vídeos exclusivos, a gente tá liberando pra galera os papéis de parede que a gente usa, os mapas que a gente usa. A gente tem a pretensão de mais pra frente liberar as aventuras que a gente faz, né? A gente vai escolher uma aventura por mês, que seja da nossa autoria, claro, pra dar pros membros. E aí vai ser dentro do sistema que a gente tá jogando. Como a gente não tá vendendo, então não é pirata, né? A gente não tá ganhando nada com isso. É só uma forma de retribuição, vai ser gratuito, etc. Então, assim, todo o material de arte que eu tô fazendo, que eu assumi essa função no clube também, vai ser disponibilizado pra galera. Além de ajudar bastante a gente continuar fazendo o trabalho que a gente vem produzindo até agora. Então, se você quer ajudar o Clube do XP, é só entrar lá em qualquer vídeo nosso no YouTube. Tem lá a opção debaixo assim, do vídeo. Seja membro, você pode contribuir conosco a continuar fazendo esse trabalho, que espero se torne cada vez mais relevante dentro do RPG nacional. Todos nós esperamos que se torne cada vez mais relevante e que tenha cada vez mais mesas e jogos novos e que vocês criem financiamentos novos, jogos novos também, porque isso só vai agregar mais e mais na comunidade que a gente tem, fazer isso crescer, incentivar a galera a jogar, que isso é o mais importante, na minha opinião. Incentiva a galera, incentiva o amiguinho, gente. Incentiva o amiguinho a jogar RPG com você e só vamos. E uma das coisas que a gente queria mostrar no clube e que a gente conseguiu era mostrar ao pessoal que existe vida fora do D&D. A minha premissa básica era essa. Existe vida fora do D&D. E hoje a gente tem 62 sistemas diferentes já disponíveis no Clube do XP. 62. E contando. Tem sempre um sistema novo aí que a gente vai trazendo e aumentando a nossa contagem. Vou te contar que eu só joguei D&D 2 vezes. Uma foi 5ª edição, outra foi 2ª edição. Depois nunca mais. Eu vou dizer ainda bem. Em compensação, eu nunca saí de Vampiro e Tormenta. Que o Tormenta, pelo menos o antigo, não deixa de ser uma espécie de D&D, né? O Tormenta RPG é 3.5. Era baseado no 3.5, né? O sistema ele tem uma similaridade muito grande, né? Até o Tormenta 20 também, ele puxa muito, né, do D&D, mesmo que eles tenham reformulado várias regras do jogo e tal, mas ele ainda tem uma... É difícil você pensar no sistema D20 e não pensar em D&D, né? Isso é. É um sistema de referência. É um sistema de referência. É à toa que é o mais jogado no mundo, mas... Bom ou ruim, a gente cresceu com ele, é o que a gente tem como referência. É tipo falar de refrigerante e não falar da Coca-Cola. É uma referência, né? É onde você seguia, não tem jeito, né, cara? E é o mais famoso, né? Foi o mainstream por muito tempo, né? Então... Não, só foi como ainda é. Pois é, que esse boom de RPG que a gente tem, RPG indie principalmente, ele começa a estourar em 2012.
Em 2012 a gente tem outros RPGs despontando com muita força. A gente tem o Dungeon World, a gente tem o Numenera, e dali as coisas do ambiente RPG indie começam a se popularizar cada vez mais, uma produção absurda. Hoje a gente tem RPG produzido em todo lugar. A qualidade você lê julgue, tá? Porque tem RPGs indies excelentes, como tem um monte de porcaria, como é toda produção humana. Então você tem que jogar, ler, pra poder saber o que é bom e o que é ruim. A vantagem de você jogar um jogo mais conhecido é que muita gente aprova, né? Então tem uma pré-aprovação, uma pré-seleção bem maior. Você tem algum sistema favorito? Cara, eu gosto muito de sistemas narrativos. Então, assim, tem 3 sistemas atualmente que eu gosto mais. PBTAs, gosto muito. Dungeon World, por exemplo, eu adoro Dungeon World. Eu tenho curtido muito o Tormenta 20. É uma coisa que, tipo, se alguém tá conversando assim, diz, vai ter Tormenta 20. Opa, eu jogo RPG, tô aqui. Já me escravo. E o Cypher System, que é o sistema do Numenera, que eu acho sensacional. Ele tem um sistema de gerenciamento de atributos, que você faz coisas com ele, então você gasta sua própria energia, e isso é fantástico. E ao mesmo tempo ele traz um sistema de itens diferenciados e aleatórios que dão todo um sabor diferente no jogo. E tem algo que eu acho fantástico, que é você ter, numa jogada de D20, 5 possibilidades de ter um resultado extraordinário. Caramba. Então, porque você tem um resultado com 1, 17, 18, 19 e 20. Com 20 é um acerto crítico, com 1 é uma falha crítica que o mestre intervém com alguma dificuldade extra, e com 18, 19 e 17 você ganha algo a mais. Você faz o que você queria, mas ainda um pouquinho melhor. Então, dentro numa jogada de dados, 1/4 das suas opções vão mexer com o jogo. E isso é fenomenal. Essa maneira, a quantidade de opções que ele te dá, conforme o que o personagem ele vai fazendo em si. Uhum. Fora que ele ajuda muito a movimentação do jogo em si. Isso é bem legal. Que força o jogador a pensar de uma maneira melhor, a incrementar e acrescentar coisas no jogo. Como é que você quer fazer isso de forma que você ganhe uma vantagem sobre o que você fez? Aí o camarada vai pensar, né? Eu vou facilitar a vida do meu coleguinha que vem depois de mim, eu vou derrubar esse cidadão aqui que eu tô lutando com ele, e várias coisas do tipo que você ganha, e o sistema ali ajuda a fazer isso. E não fica só naquela dicotomia, né? Acerta e erra, que muitas vezes trava o jogo. E é engraçado, porque às vezes a gente até começa empolgado. Trava o jogo e a narração, né? Tá ali 20 minutos de luta, acertou, errou, acertou, 12 de dano, errou. Não pegou. Acertou, 13 de dano. Muitas vezes a gente até começa empolgado, né? Começa descrevendo as coisas. Quando chega lá na terceira rodada, já tá todo mundo já meio cansado, assim, tipo, eu errei, tá bom, é o próximo, vai. Eu acho que vai daquela administração do combate, né? Eu acho que vai da maneira como o mestre aproveita o erro. Tipo, o mestre fala, você errou. Aí, tipo, dependendo de como o mestre coloca o erro ali na mesa e fala, você não só errou, como, por exemplo, você descobriu que nessa parte onde você tá aí o terreno é mais arenoso, e talvez se você conseguir atrair o inimigo até ali, ou se você continuar aí, você vai ter um problema, entendeu? Tipo, você colocando elementos assim, não só o combate, elementos de percepção, aí o combate vai virando outra coisa. Igual na mesa que a gente tá jogando. Mas aí a gente vai ter uma outra discussão sobre isso aí, que isso não é o jogo. O jogo, ele só diz a você, acerta e erra. Isso é uma interpretação de um mestre que já tem experiência em fazer aquilo. Nada disso tá no jogo. Não tá no jogo. Isso aí é coisa de experiência, né? De experiência de mesa. Igual eu ia dar o exemplo agora, na mesa que a gente tá jogando, tinha um combate que estavam todos amarrados e só o clérigo tava lutando porque o clérigo era um gladiador e eles estavam num acampamento de goblins e o goblin chefe era muito fã desse gladiador quando ele era um gladiador famoso. Aí tava lá a trocação de soco insana no meio lá do palco, mas o foco não era a luta, era o que tava acontecendo com os outros jogadores em volta. Porque, tipo, o cavaleiro, os goblins estavam mijando em cima do cavaleiro, assim, humilhando ele. O Fábio, que é o nosso caçador, ele teve que quebrar o pulso para se soltar das cordas. O nosso bárbaro
entrou em fúria e não conseguiu se soltar, foram acontecendo várias coisas. Tipo, tava acontecendo a luta, mas ali cada um ia acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, não fica aquela maçante, né? Todo mundo assim só observando um cara lutando. Aí depois que eles se soltaram, que o clérigo foi lutar contra o líder, aí todo mundo só parou pra observar mesmo, porque o clérigo ele tem um esquema lá de fúria divina, ele fica muito puto e ninguém consegue parar ele, mas... É massa. Mas isso é exatamente uma coisa que vocês estão falando, é a experiência mesmo do mestre em conseguir conduzir a mesa dessa maneira e chamar o jogador que tá jogando ali um pouco mais da atenção dele e tirar isso dele de eu acertei ou errei. Então, isso é experiência pura. Principalmente quando o jogador tá fazendo torre de dado na mesa, né? E você manda ele rolar a iniciativa, né, Luke? É. Então... Não, para. Torre de dado não é torre de dado, não, mano. Torre de dado é entretenimento. Torre de dado, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Você vê o jogador fazendo torre de dado na sua mesa, você pede pra ele rolar a iniciativa. Rapidinho ele vai prestar atenção em tudo que tá acontecendo. Verdade, é verdade. E assim esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima.